Nova era do Tavinho é o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. E eu sou a Jess. E nós estamos aqui na nossa saga tentando descobrir um pouco mais do som dos MCs que a gente reage aqui nas batalhas, cara. E a gente tá curtindo esse processo, porque é muito legal você ver eles rimando ali na batalha e eles tendo total liberdade pra poder criar sua letra. Liberdade e tempo também pra poder pensar, escrever, porque na batalha improviso, é coisa rápida. E eu tô achando bem legal. Já passaram aqui Krauk, Kant, Jaya. E na semana passada a gente teve o Vini também, que foi bem legal curtir a música do Vini, o Zombie. E lá no vídeo que a gente fez do Tavinho, o pessoal falou muito nos comentários que ele tinha músicas muito boas. E a mais pedida dentre elas foi a Nova Era. E aí eu peguei ela e falei, vamos escutar e vamos analisar qual é que é, né? E o Tavinho manda bem pra caramba nas batalhas. Um menino novo. Cheio de inspiração, eu tô curiosa pra ver o som dele. É isso aí. Antes de qualquer coisa, é like pra gente, pra dar uma força. Se inscreve no canal pra dar muito mais força. E se quiser dar uma olhada nos nossos vlogs, quer entender um pouco mais por que a gente tá nesses cenários um pouco diferentes. Lá nos nossos vlogs a gente explica onde que a gente tá, o que a gente tá fazendo. É bem legal. Se você quiser, tá aqui no card. E vamos fazer esse react. Depois do nosso react, não saia, meu amigo, porque tem uma parte muito legal do nosso canal aqui, que é o diferencial, que a gente faz uma análise em 3 etapas, observando a parte musical, visual e da letra também, que é bem legal. Eu convido você a ficar até o final e depois dizer pra mim se valeu a pena mesmo, tá bom? O fone tá no ouvido. 3, 2, 1 e play! Olha ele aí, ó. Parece que ele tá um pouco mais velho aí, né? Que isso, mano? Obscuro assim no beat. Geral se morrendo e meio a voz dele. E tu resenhando, qual é o seu problema? Isso a voz dele tá grossa. A voz dele. Eu desenhando, talvez você entenda. Com 14 anos, flow 14 vezes, rima que voa. Planos dezenas eu fiz e não é à toa. Engraçado na frente da câmera, geral de boa. Corta o take, você tira make, vira outra pessoa. É que eu tô um nojo, fazendo um som igual miojo. Faço de freestyle instantâneo. Seja legal, sendo burro cara. ou tô fazendo curso. Nossa. Imagina o eco que faz dentro desse crânio. Preconceito cresce e se dissemina. O povo elegeu esse tal falso messias. Vocês compraram a cura, eu tô dando a vacina. O que o Estado tira é a rua que ensina. Eu canto pelos meus mano que levantam cedo, pegam seus produtos e vai lá vender na feira. Canto pela dona Cida que reza com medo que faça o seu filho preto de peneira. Canto pelo mano que sonha ser empresário, rezo pelo sucesso e crescimento da empresa. Canto pelo mano que sonha ser MC, logo mais tá aí voando cheio de contrato na mesa. A maldade do mundo afeta o nosso ar, poeta só olha consegue que tensão que ele colocou no beat, ó. Mas o George Floyd não consegue respirar. George e o político desvia a verba do respirador. Cuidado com o que você abraça e aperta a mão. Muito atual. São amigos, mas poucos são irmãos. E o que mais tem ao seu redor é mano falso. Rap é compromisso, mas nunca foi união. Lil Peep, Presley, Miller, Chorão, Janis Joplin, Marilyn Monroe e eles Regina. Quantos ídolos se foram? Olha, mano. E o Playboy incentiva a usar branca fina. Ó, que é isso? Salve pro meu mano Marechal. Vamos voltar à realidade. Os mano me chamando de criança na batalha, mas não tem vergonha de pegar as minas da minha idade. Eles falam de radinho, Que eu pego o Tavinho, Caraca. desembola, vai, desembucha, fala pra mim, desenrola. Esse flow não veio da escola, Que isso? veio da rua. Cultura é compromisso, marquei minha hora pra chegar na praça escura. Manda esses pela embora, que achar que rima só porque dá uns puxa. Rap não é pegar marola. Pra cada mano, mina, mana que me escuta, pra cada um que me ouve enquanto vai a luta. Um salve pra geral que ouve minhas crack. Isso daqui não é rap novo, é a nova era do rap. Ó, que isso, mano? Você é louco. Cara, que interessante a construção dele aqui, muito mano. inteligente mesmo. Surpreendeu muito, velho. Mas vamos falar primeiro da parte musical. A letra a gente pega ali depois. A primeira coisa que me chamou a atenção, a voz do Tavinho, cara, mais grave assim, mais, sabe? Bem encorpada, assim. É, porque isso aqui pra você aí, tá até estranhando a gente ter percebido isso, mas é porque o Tavinho que a gente conhece até aqui são os das batalhas, os compilados que a gente reagiu, analisou. E a gente analisou alguns antigos, então ele tá Pois bem é. menino mesmo, sabe? E aí a voz ele tá um pouco mais fina, mais de criança ainda, né? Eu acho que você até comentou
comentou isso também, né? Agora a gente viu o amadurecimento da verdade. voz dele. Uma das coisas que eu comentei em um desses compilados foi que quando a voz dele maturasse, iria ajudar muito o flow dele, porque ele já tinha um flow muito bem desenvolvido naquele período. A frequência da voz quando você é criança ainda é um pouco sem muitas variações. Aqui, assim que ele começou a cantar, eu já vi isso nele, sabe? Uma voz um pouco mais rouca, mais grave, mais encorpada. Ficou muito legal. E ele consegue impostar mais a dinâmica do flow, e eu observei essa melhora nele aqui, cara. Achei muito interessante. E aquele diagnóstico até que tá funcionando mesmo. Desenvolvendo mais a voz dele é uma das coisas que mais me impactaram nessa música. E eu achei muito legal a impostação, a forma que ele declamou, foi muito interessante, mostrando a raiva e a indignação dele, porque essa música, ela tem esse tom mesmo. Esse quê de crítica a vários assuntos. Isso, e uma música super atual também, eu achei assim. E o beat é obscuro. Tem aqueles sons de synth, aquelas escolhas que parecem ter um pouco de trilha sonora de filme de terror, cara. Com mais reverb, uma sonoridade mais menor, assim, um campo harmônico menor, e que remete a coisas mais reflexivas. Tem muito a ver com a letra também. O beat tem um fundinho ali preenchendo, talvez um pad mesmo, bem trabalhadinho ali. E as notas ali da melodia, parece que eles misturaram ali no sintetizador um timbre de sinos com algo um pouco mais soproso, que, igual você falou, tem um reverb ali. É, cara, interessante. Além disso, em um determinado momento da música, você começa a ver cordas, né, strings sendo adicionados no beat. E esses strings, cara, veio com uma contramelodia, um contraponto bonito, assim, desenhado. Eu achei de muita sensibilidade, uma música boa, cara, muito boa. Além do beat tradicional, que puxa mais pro trap, que é algo mais moderno, né, a gente vê as pausas, aqueles que vem contra o beat, que é mais grave, um pouco mais agressivo, sabe? Achei muito legal a construção desse beat, a construção da música, a seriedade que ela passa já de cara. Ele é simples, mas passa essa seriedade e ajuda também a dar o foco na voz, porque essa música, ela tem muita letra, inclusive não tem aquela coisa de refrão, de partes que repetem, ela é aquela letra corrida, assim, com muito conteúdo mesmo. É isso mesmo. Mas vamos dar uma olhada nesse visual agora. O visual desse videoclipe também é simples, mas funciona, cara. Simples por quê? Porque eu vejo que ele fez um take ali, que é num fundo verde ou num fundo branco, num né? estúdio. Num estúdio. E ali ele ficava declamando, se expressando, se movimentando. E a montagem foi feita a partir dessa ideia. Você vê a criatividade do editor aqui em dividir o branco com o vermelho. E nesse filtro acaba as partes que são avermelhadas tendo um contraste entre o vermelho escuro e um vermelho mais claro. Eu achei muito legal isso porque é uma forma de você pegar um visual muito simples e fazer ele funcionar de uma forma muito interessante, né? Foi inteligente da parte da montagem construir esses quadrados, esses retângulos que estão trazendo um filtro diferente, com um zoom diferente do resto da imagem e com cores diferentes também. E essa ideia geométrica também funciona muito bem, principalmente porque o outro cenário que a gente vê também já é mais urbano. E coisas urbanas me lembram coisas geométricas, assim, por causa de prédios, essas coisas. Então acabou combinando muito bem. Eu vejo um contraste, porque ele é mais azulado. E o vermelho, ele cria esse contraste com o azul, entre quente e frio. Nesses takes que são urbanos, parece que tá à noite, aí ele tá ali no carro, ele tá ali fazendo as suas declamações, as suas movimentações. Esse azulado da parte urbana é até pelo fato de ser noturno mesmo o take. E eu achei muito legal isso. Videoclipe simples, cara, mas funciona demais, cara. Muito bom. O fato de ser noturno traz também essa obscuridade, essa seriedade que a gente enxerga na letra também. O ponto alto dessa música eu acho que tá na letra mesmo. E eu achei muito interessante a reflexão e as camadas que o Tavinho foi desenvolvendo aqui. Porque é uma música que tem um tom mais pesado, um tom mais de crítica. E ele aborda ali diversos assuntos e desenvolve um pouco de cada um deles. E ele aborda aqui, cara, temas que são interessantes. Por exemplo, ele começa falando sobre algo muito atual, que é a quarentena. Essa música foi lançada há 10 meses atrás, né? Ou seja, no meio da quarentena. E ali ele já tinha uma crítica já, né? Você tá aí fazendo resenha aí. Falando que não é férias, a quarentena não é férias. Pois é uma necessidade extrema. Já é aquele tom de crítica atual que ele lançou. E ele desenvolveu a partir dali outros assuntos, mas que também tem um tom muito de crítica à atitude das pessoas. Num segundo verso, ele já começa a desenvolver um pouco a crítica sobre as máscaras das pessoas. Por exemplo, você tá todo maquiado e tal, mas depois que desliga, é outra pessoa, sabe? E isso é interessante também, porque é como se fossem segundas caras, outro perfil das pessoas, né? Esse problema da falsidade, assim, das redes sociais, a gente vê como crítica direto nas rimas, nas batalhas. Outra coisa que ele desenvolve depois disso é muito interessante também, que ele fala um pouco de política, ele faz uma crítica, fala da vacina, e depois ele entra numa questão muito interessante,
interessante, que são os sonhos de pessoas que são simples, de ser um empreendedor. Ele reza pelaquela pessoa que sai pra ir na feira vender suas coisas, pela dona que tem medo de ver o filho dele virar uma peneira, sabe? Aquela questão de violência. Aqui ele se torna como se fosse um representante dessas pessoas, dessas dores, das pessoas que estão cheias de sonhos, mas que muitas vezes não têm condições de realizar, ou então estão lutando muito pra conseguir isso. E aí também ele falou uma coisa que é muito pessoal dele, que ele reza pelos MCs que estão ali correndo atrás de tentar sucesso e que muito em breve vai estar com vários contratos na mesa, sabe? Isso é uma parada muito pessoal dele, porque é uma trajetória que ele mesmo tá seguindo e é muito interessante ver essa visão sendo impostada na letra. Uma rima interessante que ele lançou aqui foi um paralelo que ele criou entre a situação que aconteceu com o George Floyd e o desvio da verba do respirador, né? De não conseguir respirar. Foi muito inteligente esse paralelo. Muito legal isso, cara, porque era uma situação que tava acontecendo muito no Brasil, inclusive um período em Manaus, tava rolando muito isso, eram umas questões bem polêmicas, assim. Isso. E o George Floyd morreu naquela situação de I can't breathe, eu não consigo respirar. Então, muito interessante mesmo esse paralelo de respiração. Pra gente que tá fora do cenário do hip hop, a gente tá aqui como pessoas que apreciam o cenário, a gente talvez não saiba muito as situações que ocorrem por trás. Mas ele aqui faz uma breve crítica, né, sobre a falsidade, sobre situações que acontecem ali dentro do contexto dos MCs do hip hop. Ele até fala, rap é compromisso, mas nunca foi união. Sendo que a gente até acha o cenário bem unido pelo fato de conseguir estar ali no mainstream e tal, mas assim, igual você falou, a gente às vezes não sabe o que rola por trás. E comparado a outros cenários musicais, eu sempre achei que o rap fosse um dos mais interligados. Logo depois ele já entra ali num tema que é muito interessante, que ele começa a citar alguns artistas, sabe? Pessoas famosas mesmo. Inclusive alguns brasileiros, como Elis Regina, Chorão, e depois ele fala sobre o incentivo do Playboy com a branca fina, ou seja, com o uso e o abuso de drogas. Ele faz uma breve crítica a isso e eu achei muito interessante, assim, cara, que criatividade, que repertório que tem esse menino que é tão novo e que consegue desenvolver tantos assuntos interessantes. Agora, pra mim, a punchline, a parte que eu falei, nossa, mano, dessa música que foi a parte que nas batalhas chamou ele de criança, mas não tem vergonha de pegar uma menina que é da idade dele, né? As minas que é da idade dele. Crítica tensa. Cara, mano, isso aqui foi muito tenso, mano. E a parte disso daí, ele continua desenvolvendo a questão da idade dele também, do pessoal zoar muito dele ser mais novo, e acaba a gente entendendo bem melhor agora o título Nova Era. Ele quis dizer que não é um rap novo, mas é uma nova era do rap, sabe? Então, eu achei muito interessante a abordagem que o Tavinho teve. Eu achei ele muito inteligente na construção dele. A estrutura da música, os versos dedicados a cada assunto, fez aquele rap estilo antigo, que ele tem muito conteúdo pra entregar e não tem um refrão. Ou seja, ele usa os versos pra poder desenvolver os seus assuntos e não tem um refrão. Ou seja, é uma música de muito conteúdo. É uma música que tem 2 minutos e meio, mas que tem muito conteúdo pra ser despejado. E muito conteúdo interessante. O Tavinho aqui mandou muito bem, cara. Achei que ele foi extremamente inteligente. Uma música muito boa aqui. Muita inspiração que ele teve. Junto ali de um beatmaker que fez um som muito legal. E uma música extremamente atual. Mas essa treinada toda que a gente falou é só que o audiotape achou, né? Grandes coisas, né, galera? Você que é do cenário do rap sabe muito mais que a gente, cara. E eu queria que você comentasse aqui embaixo, agregando muito mais pra esse vídeo, tá bom? Gostou do vídeo? É like pra dar uma força pra gente. Por último, mais importante, clica aqui e se inscreve no nosso canal, porque tem muita coisa boa aqui, meu amigo. E eu convido você a dar uma olhada nessa playlist aqui, só de rap, que a gente analisou, que tem muita coisa top lá também. Um abraço pra você e tchau. Tchau.